A imagem de Deus aparece primeiramente no contexto da criação, para diferenciar os seres humanos das demais criações. As demais criações são feitas por Deus através da sua palavra, e ao fazer o homem, Deus faz de uma forma diferente. Ele o faz com as suas próprias mãos, e também o faz à sua imagem e semelhança. Isso significa que o ser humano foi criado para refletir certas características de Deus, como que por um espelho. Isso não significa, no entanto, que o homem seja igual a Deus ou tenha a sua essência, mas que há aspectos da natureza humana que refletem o seu Criador, como, por exemplo, racionalidade e consciência moral, capacidade de relacionamento e comunhão com Deus, domínio sobre a criação, a criatividade e a capacidade de criar a partir da matéria já existente. É verdade que, após a queda, essa imagem está deturpada pelo pecado, mas não destruída completamente. No Novo Testamento, a restauração da imagem de Deus é efetuada através de Cristo, pois ele é a imagem perfeita de Deus e aquele no qual todo homem precisa imitar. Pessoal, já aproveita, se inscreva no meu canal, isso não te custa nada e me vale muito. Vamos desenvolver então o assunto? A imagem de Deus no homem está em toda a Escritura. Gênesis 1, 26 ao 28 é a primeira vez em que ela aparece na criação do homem, onde está escrito: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. É afirmada também novamente em Gênesis 9 e 6 e no Novo Testamento ela está em Tiago, capítulo 3, verso 9, onde diz: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. O próprio contexto onde aparece essa expressão, a imagem de Deus, pela primeira vez, presta atenção no texto. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e o texto vai explicar: tenha ele domínio sobre, aí vem, a criação, os animais, os peixes, as aves, os animais domésticos, sobre toda a terra. Ele repete mais uma vez: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, Deus os abençoou. Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Então veja, domínio, ser fecundo, se multiplicar e encher a terra são alguns elementos bem diretos que está claro no texto que se relaciona com ser o homem à imagem e semelhança de Deus. Ser a imagem e semelhança de Deus envolve, então, a comissão do homem, a sua missão, que é, por exemplo, na criação de dominar, a ideia de sujeitar toda a criação, a terra, cultivar, cuidar dela. Essa ideia está um pouco mais clara em Gênesis 2:5, quando diz: não havia ainda nenhuma planta do campo, assim quando termina o relato da criação, ou seja, toda a criação está feita. Porém, não havia ainda nenhuma planta. Ele vai dar um motivo, porque ainda nenhuma erva do campo havia brotado,
Por que nenhuma erva do campo havia brotado? O texto continua. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e não havia homem para lavrar o solo. Aqui nós vemos uma administração necessária do homem na criação para que ela se desenvolvesse. Essa ideia também está em Salmo 8, quando diz, relacionado ao homem: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, bem como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Provérbios 12:10 também diz: o justo cuida bem dos animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Vemos aqui a ideia de administrar, subjugar, cuidar da criação. Então, além desse primeiro aspecto, que é sujeitar, administrar, ser fecundo e multiplicar e encher a terra. É a ideia de que apenas, pelo menos eu acho, o ser humano tem a capacidade de povoar toda a terra nos mais diversos ambientes e climas de toda a Terra, da Antártida, eu acho, né, o Polo Norte, o local mais frio do planeta, até os desertos mais quentes do mundo. Sim, ali está o homem, povoando e se ambientalizando, uma boa adaptação para a sua subsistência e reprodução. É interessante destacarmos este assunto, porque o ser humano foi feito para ser útil, para trabalhar, para produzir. A ideia da ociosidade é completamente antibíblica. Ao trabalhar, ao ser útil, o homem reflete, como por um espelho, o próprio Deus na terra, pois ele se tornou representante de Deus aqui, e ele é o administrador. Essa é a missão do homem: cuidar, administrar, trabalhar na terra, na criação de Deus. Agora, além desses significados que estão mais claros no próprio texto de Gênesis, existem também outros significados. Na criação, Deus fez o homem com suas próprias mãos. É diferente da forma com que ele criou toda a demais criação. Na demais criação, Deus fala, e pela sua palavra aquilo é criado. Agora, quando chega a hora de fazer o homem, Deus molda ele, pega ele, forma ele. A ideia é de formar, de manipular ele. Deus o faz do pó da terra. Então, essa é a primeira diferenciação da demais criação. E além disso, Deus pega ele e sopra o fôlego de vida. A vida do ser humano vem diretamente do soprar de Deus. Uma diferenciação entre o homem, um tipo de criação, das demais criações. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Também outro aspecto é a capacidade de comunhão e relacionamento que o homem tem com Deus. Diferente dos animais, o ser humano foi criado para um relacionamento consciente com Deus. Deus falava diretamente com Adão e Eva no Éden. Ele apareceu para vários dos seus servos. Estabeleceu aliança ao longo da história com os homens. Ele deseja que o adoremos em espírito e em verdade. E além disso, Deus se encarnou como um de nós. Ele se fez homem. O pecado realmente danificou todos esses aspectos, mas eles continuam e são redimidos e restaurados através da obra de Cristo. Um outro aspecto é a moralidade. O ser humano tem um senso inato dentro de si do certo e do errado, porque Deus implantou sua lei em seu coração. Isso está em Romanos 2,15, que fala que existe uma lei gravada no coração de todos os homens e testemunhada pela sua consciência. Então, diferente dos animais, os homens são responsáveis por suas ações e prestarão contas diante de Deus. O pecado, como já falado,
danificou esse senso de certo e errado, de justo e injusto. Porém, tudo isso está sendo redimido por Cristo. Outro aspecto, a criatividade. Hoje, atualmente, a maior evidência disso, eu creio, é a tecnologia e o conhecimento que o homem tem. Assim como Deus é criador, o homem também tem a capacidade de criar. Lógico, a partir da matéria já existente. Desde o princípio, Deus ordenou que o ser humano cultivasse e dominasse a terra. E isso envolve criatividade. A tecnologia, então, como eu disse, e o avanço do conhecimento refletem essa imagem divina e é um bom exemplo disso. Cristo é apresentado nas Escrituras como a imagem perfeita de Deus. Isso está em Colossenses 1,15, Hebreus 1,3. Ele encarna perfeitamente a vontade, a santidade e o governo, ou seja, o domínio de Deus sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre a criação. Por meio da sua obra, sua vida, sua morte e ressurreição, Cristo não apenas redime os pecados dos homens, mas também opera a restauração da imagem divina naqueles que nele creem. Essa restauração tem a característica de ser progressiva. O apóstolo Paulo ensina que os cristãos estão sendo transformados de glória em glória, sendo conformados à imagem de Cristo. Aqueles que creem em Cristo estão se transformando cada vez mais à semelhança de Cristo. Isso significa que, ao seguir a Cristo, o ser humano recupera a sua vocação original de refletir Deus e de agir como seu representante aqui na Terra. É por esse motivo que as Escrituras chamam o ser humano a imitar a Cristo. É isso que é a santificação de todo o cristão. É a restauração progressiva dessa imagem perdida. Desta forma também, Cristo não apenas reconcilia o homem com Deus, mas também inaugura o processo da restauração de toda a criação. E essa visão ela é tão importante que deve impactar diretamente toda a ética e todo o ser do cristão. A dignidade de cada ser humano, independente de sexo, raça, condição, é um reflexo da imagem de Deus em nós. Por isso, todas as questões da vida e do relacionamento entre os homens devem ser avaliadas à luz do respeito a essa imagem divina, reconhecendo que cada vida humana tem o seu valor intrínseco. Assim, vivemos de maneira mais plena e humana quando exercemos nossas aptidões pessoais para glorificar e servir a Deus, algo que somente se concretizará plenamente em um relacionamento genuíno com o Criador. Meu querido, muito obrigado por estar aqui comigo. Não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva em meu canal e até a próxima com mais uma pergunta. Deus abençoe.